né? E depois a gente entra um pouquinho no consultor também pra gente ver as diferenças. Mas diferenças. o assessor hoje, ele pode dar mentoria, consultoria, curso, palestra? Como que você vê esse ponto? Então, o assessor de investimentos, ele é um participante do mercado de valores mobiliários, mas ele não é o mercado de valores mobiliários. A gente sabe que ele está crescendo, ok. E as funções que ele exerce, né, as atividades que ele exerce, são aquelas 4. Ele tem que prospectar, captar, orientar o seu cliente e transmitir as ordens. É isso que ele faz. E ele só pode, de acordo com a resolução CVM 16 de 2021, ele só pode exercer essas atividades. Só que a CVM, ela não só fala o que ele faz, a CVM ela fala o que ele não pode fazer também, que são as vedações. De acordo com a resolução, o agente autônomo, ele não pode contratar com seus clientes. Uhum. Ele não pode, primeiro, ele não pode manter o registro como consultor, nem registro como analista, nem registro como administrador. Mas a CVM... Nem planejador. Que é o... aí a questão é a seguinte, vou comentar daqui a pouco sobre o planejador. Então, assim, a CVM, ela fala o que o assessor é e ela fala o que ele não pode fazer. Então, na PJ1, que é o escritório de agentes autônomos, ele tem que fazer isso, ele tem que prospectar, captar, orientar, transmitir ordens. Se ele fala que ele vai fazer uma mentoria, aí eu te pergunto, que mentoria é essa? Porque normalmente não existe um conceito de mentoria, mas normalmente mentoria eu vou te levar do ponto A para o ponto B. Sim. Fazer com que a pessoa invista, ela atinja os objetivos financeiros e tudo e tal. Então, isso, assim, na figura do assessor, isso já é a natureza da atividade dele, que é orientar os seus clientes sobre os produtos da corretora. Então, a partir do momento que eu falo, eu sou um assessor de investimentos e eu também faço uma mentoria, e a mentoria paga. Então, eu estou cobrando 2 vezes do meu cliente. Então, não pode. Agora, se eu tenho uma PJ1, em que eu exerço as atividades como a AI, e eu tenho uma PJ2, que é uma PJ de educação financeira, e aí eu vou trazer palestras, eu vou levar esse conhecimento para faculdades, eu quero ensinar as pessoas sobre o mercado financeiro em geral, para que elas tenham educação financeira e que, eventualmente, elas me procurem como assessor de investimentos. Ou então, que elas saibam e façam ali os investimentos dela e tudo bem. Isso pode. Agora, você chegar no seu cliente e falar, olha, eu sou assessor e eu tenho um programa de mentoria em que eu vou te ensinar a investir, pode ser um pouquinho conflitado. Pode ser, na verdade, é bem conflitado, porque a assessoria de investimentos, essa atividade, é isso, é orientar os clientes sobre os produtos da corretora. Então, analisando esse aspecto, ele não pode, muito menos se passar por um consultor. E aqui, você me perguntou do planejador, né? Muita gente fala, então o agente autônomo não pode falar que ele faz planejamento financeiro? Não, porque ele só pode fazer aquilo que a resolução fala, que ele pode, que é orientar, transmitir, captar e prospectar. Ok. E aí, eu faço a consideração, o planejador financeiro, ele não é um participante do mercado de valores imobiliários, ele não está em nenhuma lei, não é uma profissão, vamos dizer assim, é uma atividade não regulada. Qualquer pessoa pode falar que é um planejador financeiro. Não tem nem necessidade de ter o CFP para você falar que é planejador financeiro. Só que, se eu falo eu sou um agente autônomo e planejador financeiro, talvez você confunda o seu cliente dando a entender que você é um consultor. E não é. E não é, porque o agente autônomo é um preposto. Ele lida apenas com os produtos da corretora. Ele não pode dar recomendações de forma independente. Então, a gente tem essas linhas aí um pouco tênues, um pouco assim difíceis de serem entendidas, sim. Mas tem que ficar claro. Uma coisa é um agente autônomo e ele ter uma empresa de educação financeira para o público em geral. Ok. Outra coisa é ele querer vender o serviço dele. Aí não pode. Então, assim, vamos lá. Pra gente tentar deixar bem claro pra turma. Tem aqui mentoria, né? Consultoria. Como você falou, mentoria é um negócio que não tem claro o que é, né? Ninguém fala. Não tem. Não existe uma regulamentação também sobre isso. Não existe. Consultoria já existe. Já existe. A consultoria de valores imobiliários. Exato. De valores imobiliários. Então tem diferença. Exato. Né? E aí, o que eu ouço sempre as pessoas me falarem é, mas eu queria, por exemplo, que nem você falou de PJ1 e PJ2, né? Então a gente tem aqui A1 e PJ2.
Na PJ1, eu tenho a assessoria. Né? Na PJ2, eu quero, sei lá, abrir um educacional. Dentro desse educacional, eu quero ter palestras, eu quero ter cursos e eu também quero ter mentoria. Por que normalmente eles falam mentoria, tá? Eles falam, quando eu converso com os assessores, eles falam, palestra é legal, né? Porque você vai à frente de um público e você está falando. Pô, legal, é bacana de fazer. Ah, eu quero dar cursos, porque dando curso também é legal que eu educo a outra pessoa. Isso. Legal. Você acaba trazendo o cliente para você, que é o objetivo. Que é o objetivo, prospectar clientes. A palestra muitas vezes é gratuita. O curso já é pago. Já é pago. Mentoria, quando eu ouço falar de mentoria, eu sempre pergunto isso, tá? A mentoria, ela se confunde muito também com consultoria, né? Porque o cara começa a entrar muito num detalhe que é compra de casa, compra de carro, de analisar o financeiro da pessoa, e isso já começa a esbarrar na consultoria. Isso. Né? Então, normalmente é isso que eu falo. Olha, a mentoria, ela poderia ser diferente se ela não esbarrasse nesse ponto, mas aí, qual que é a diferença de uma mentoria para um curso, talvez? Né? E aí a pessoa começa a falar, minha mentoria é que eu ajudo, sei lá, eu educo ele a investir melhor. Então, a minha pergunta seria, qual que é a diferença se eu sentar com você, por exemplo, e eu enquadrar isso como um curso? Né? Falar assim, não, eu estou dando um curso para a Vivian, onde ela, sei lá, estou ensinando ela, não estou fazendo, não estou olhando as finanças dela, mas eu estou ensinando ela de como que ela tem que tocar as finanças, como que ela tem que fazer os investimentos dela num CDB, num LCI, ensinando sobre asset allocation, coisas do tipo. E essa é a função do assessor, né? Orientar. Então isso entra, se eu fizer isso e cobrar pela PJ2, como que é visto isso? Como eu falei, certos assuntos, de fato, é uma linha muito tênue. Na minha visão, claro que pode haver até um posicionamento diferente, mas na minha visão, existe um conflito de interesses, porque, eu vou orientar o meu cliente. Essa é a atividade do assessor. Então, ele não pode orientar, então você tem que me pagar para eu te orientar melhor. Não, ou seja, você é obrigado a orientar melhor. Entendeu? Essa é a atividade dele. Agora, se eu tô lá como assessor e eu já oriento, e aí tem um curso para orientar melhor, eu acho assim um pouco estranho. E tá muito claro na resolução que o agente autônomo, ele só pode ser agente autônomo. Ele não pode ser outro participante do mercado de valores imobiliários. Senão vai ter aí um certo conflito de interesses, que é o aumento do custo para o cliente. Né? O que eu vejo acontecer no mercado normalmente a pessoa tem um agente autônomo e ela tem um planejador financeiro, que é alguém independente, porque às vezes a gente vê muito esse movimento do agente autônomo, ele querer ser independente. Porque agora o termo mudou, né? Mudou recentemente, em maio de 2022, agora a gente fala de assessor de investimentos. Mas antes, esse nome, agente autônomo de investimentos, a pessoa ficou muito apegada no autônomo para dar uma ideia de liberdade e independência, que não existe. Porque o agente autônomo, ele é um preposto. Agora, assessores de investimento que querem se tornar independentes, eu quero um pouquinho mais de liberdade, eu quero orientar o meu cliente de forma, né, isso nem existe, de forma isenta de conflito de interesse, ele tem que se tornar um consultor. Porque isso é inviável à atividade do assessor de investimentos. Então, se ele se torna um consultor, naturalmente ele tem mais liberdade, ele poderia até cobrar por mentoria, por outras coisas mais. Exatamente. Aí ele cobra pela recomendação de valores imobiliários de forma independente, né? Que é o que as consultorias de valores vêm fazendo. Sim, bom, muito bom. Que o que eu vejo, até voltando na PJ2 aqui, o que eu vejo é que tem muito escritório que, eles fazem aqui sei lá, escritório 1, 2, 3. Falar em números, porque letras, tem um monte de escritório que tem letrinhas aí, vai confundir. Então, o escritório 1, 2, 3. Ele vai lá e abre uma PJ2 de cursos, de palestras e até de mentorias, que eu já vi e tudo mais, de, sei lá, que chama ABC. Então, eu tenho aqui o escritório 1, 2, 3 de agente autônomo de investimentos, de assessores de investimentos, e do mesmo dono, dos mesmos donos, dos mesmos sócios, eles vão lá e abrem a ABC, que é educacional. E aí eles cobram por palestra, por curso e por mentoria, vamos dizer assim. O que estaria errado aqui nesse ponto? Ou estaria tudo bem? A questão é o que se faz na mentoria. Então vamos cortar a mentoria.
Se for apenas o educacional, ok, não tem problema nenhum, porque a atividade de educar, vamos supor, abra um CNPJ, atividade, prestação de serviços educacionais, / educação financeira, não é uma atividade regulada. Então, o assessor pode cobrar por isso. Assim como eu posso. Mas sempre por outra PJ. Por outra PJ. Por quê? Porque quando a gente abre um escritório de assessor de investimentos PJ, com o CNPJ, a gente fala, né, no direito, o objeto social ele é exclusivo. Ou seja, só pode prestar esses serviços, que é o serviço de assessor de investimentos. Não pode vir uma receita, por exemplo, sei lá, eu dei uma consultoria empresarial de negócios. Você não pode receber pelo escritório de agentes autônomos, porque o objeto social ele é exclusivo de assessor de investimentos. Tanto é que o CNAE é bem claro, aplicações financeiras / assessor de investimentos. Então, tem que ser por uma outra PJ. Agora, espera-se que essa PJ2 não vai conflitar com a própria atividade. E também não tem aquelas vendas assim casadas. Compre a minha mentoria e abra uma conta gratuita. É loucura. Porque, assim, já é gratuito. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, o assessor ele tem que ter muito cuidado ali com o que ele está, entre aspas, né, vendendo. Porque eu acho que hoje um assessor de investimentos de sucesso é o que fala a verdade. A conta e é gratuita mesmo. Sim. Né? Sempre foi. Então, eu acho que ele tem que se atentar e trazer clareza para o cliente. Até mesmo porque se um consultor de valores ou um consultor de investimentos qualquer abordar ele, o que ele vai falar? Né? Pode ser que chegue um consultor e fale, não, mas peraí, o agente autônomo está cobrando de você? Que absurdo, né? Sim. Então, tem que ficar bem esperto. E aí tem até uma outra PJ aqui, né? Que eu não sei se você já está por dentro disso, mas acredito que sim. Que aí vem a PJ3, que é de seguros. Né? Então, a gente entra num outro ponto aqui que eu já vi muito escritório abrindo a PJ3, que na verdade às vezes tem uns que chama até PJ2 porque não tem educacional, mas são 3 PJs, a 1, a 2 e a 3. Nessa terceira aqui, ele vende seguros. Como é que tá esse mercado de seguros por agente autônomo, assim, falando de forma também no direito, na parte que seria correto, né? Ele vende investimentos, mas ele começa a entrar no ramo de seguros também. Isso é legal, né? Como é que não tem problema, porque são mercados diferentes. Né? São mercados diferentes. A gente sabe que com certeza mais da metade, né, faz isso, vende um câmbio seguro por meio de outra PJ. Por quê? Porque a PJ1 só pode receber dos serviços do agente autônomo, né, ou seja, das atividades do assessor. E tudo bem ter outra, até mesmo com os mesmos sócios. Agora, a comissão gerada por um seguro ou por outro produto não pode ir diretamente para a PJ1. A pessoa tem que receber ali na PJ3, a não ser que faça um outro esquema ali entre eles. A não ser que tenha um caixa na P1 que acaba na PJ1, que acaba... Isso, mas aí também é meio complicado, porque o objeto social, ele é exclusivo de agente autônomo. Ou seja, só pode vir receita de comissão, rebates, enfim, coisa que você sabe melhor do que eu, né? De assessor